sincero. Hoje eu quero falar de um veículo que finalizou o ano de 2024 em altíssima valorização e já entrou 2025, olha, surpreendentemente também lá no alto. Eu falo com vocês sobre o Tiggo 7 Sport. Ele que veio com tudo, incomodou a concorrência e quem comprou este veículo se deu muito bem. Vamos agora para a tela onde eu quero te mostrar a valorização, se houve ou não, os dados da FIPE, alguns anúncios e uma avaliação final sobre este veículo que foi uma grande surpresa de 2024 e pode ser que em 2025 ele ainda continue lá no alto. Sejam todos muito bem-vindos, continuamos a nossa série sobre os veículos a combustão e que também são parte aqui das análises do canal, onde eu te mostro quais os veículos a combustão que valorizaram. Muita gente aparece aqui no canal para falar, não, todos perdem, todos vão perder, todos e todos e todos. Quando você ouve esta frasezinha, todos vão perder, desconfie, porque não é bem assim. E por isso que nós vamos falar do Tiggo 7 Sport, esse veículo que veio com tudo, incomodou, vendeu pra caramba, finalizou o ano com médias e variações positivas. E o que dizer de um veículo que inicia já 2025 com essa força pela tabela FIPE, que é tão importante para nós brasileiros. E aqui na tela comigo você já acompanha aqui o Tiggo 7 Sport e chegou na casa dos R$135 mil e realmente foi uma grande revolução. E o consumidor brasileiro, não teve dúvidas, apostou nesse carro, que era a variação do 7 Pro, com algumas modificações, manteve o motor 1.5 turbo e agora ele flex, o que é uma grande vantagem. E não teve dúvidas ao preço que estava no lançamento, depois sofreu modificações, ele realmente fez muito sucesso. Então, R$ 138.387 e a sua última variação, incrivelmente, 3,5%. Então, positivamente, ele bate um número que poucos veículos, principalmente agora na chegada, na entrada de 2025, conseguiram alcançar. A sua variação de preço, aqui no gráfico que eu sempre te mostro, se você perceber, em abril, quando ele saía da concessionária, ela era vendida a 128 mil. Então perdia ali na casa de R$6 mil pelo preço original de lançamento, 134 mil. E depois, nos 2 meses seguintes, ele até se manteve com uma certa estabilidade ali, como vocês acompanham comigo, em 127 mil. Depois, nos meses seguintes, com as concorrências que chegaram e outras promoções dos seus adversários, entre aspas, ele cai do 127 para o 119 e tem uma queda bastante significativa. Posteriormente a isso, com feedback, um bom marketing e toda a relação custo-benefício, colocou o Tiggo 7 Sport uma subida exponencial, onde você percebe aqui no gráfico comigo, dos 119 em agosto de 24 para os 138 agora, em janeiro de 25, quase R$20 mil, praticamente R$20 mil aqui em apenas 5 meses. Isso é realmente incrível. Isso se deve pelo veículo feito no Brasil, com boas características, que não perdeu a essência do Tiggo, do Caoa Chery Tiggo 7, porém essa versão Sport, e que manteve ali toda a parte de acabamento, a parte de infraestrutura, design, que é praticamente o mesmo veículo, com algumas diferenças tecnológicas. E é no acumulado, onde você acompanha comigo, que está aqui o resultado dessas análises, desse levantamento que eu sempre trago para vocês. Nada mais, nada menos do que 8,0% positivo. Isso é incrível. Você pode perceber que nos meses onde ele teve as menores quedas naqueles dois, de junho até agosto, menos 3,5%, em agosto, menos 3,5% em julho. Porém, nos meses seguintes, olha só, setembro, 5,5%, 3% em outubro, 0,7% em novembro, mais 3,5% agora em dezembro e mais 3,5% em janeiro, e finaliza um acumulado de 8,0%, algo incrível. Algo que poucos veículos a combustão aqui no Brasil farão. E está de parabéns, porque ela trouxe um veículo com preço atrativo, entregou um produto competente, com ótimo acabamento, com uma estrutura, uma infraestrutura
na formulação, né, na produção, na concepção do Tiggo 7 Sport, que realmente os seus clientes apostaram e não apostaram pouco. Vamos olhar o número de vendas que você vai entender melhor do que eu falo. Claro, nos últimos meses ele tem perdido um pouco de fôlego, até por novidades, algumas projeções de lançamento também da própria Caoa, mas sobretudo por alguns probleminhas estruturais, como por exemplo a demora na entrega, que chega até 150 dias. Esse é um fator que a própria Caoa Cherry, lá na sua fábrica em Anápolis, Goiás, tem que melhorar bastante, porque a venda ela é uma parte de tudo aquilo que foi feito para conquistar o cliente. Então a entrega, na verdade, não pode demorar 120, 150 dias. Muita gente até desistiu e aí você sabe, né? A empresa também perde a sua parte de marketing e faturamento quando deixa de vender ou que um cliente vá para o concorrente por conta de tempo de entrega. Além disso, outros probleminhas como também a parte de pós-venda, né? Que é um trabalho que a própria Caoa Cherry deveria melhorar, já que as suas concessionárias não são tão boas. A parte de pós-venda, quando se precisa, tem muita reclamação, apesar dela possuir aí, tentar fazer um bom trabalho na área de estoque, né? Galpões logísticos de peças, mas tem falhado bastante, especialmente quando você olha lá o Reclame Aqui, onde a Caoa Cherry não é muito bem avaliada. Em novembro de 24, o Tiggo 7 emplacou 3.392 unidades. Já em dezembro, o Tiggo 7 já caiu, talvez por culpa de todas essas questões que eu acabei de comentar com vocês. E em dezembro, 2.844 unidades, já caiu bastante, mas não tanto. Ele chegou a bater ali na casa dos 4.000 quase de unidades emplacadas, o que deu a ele um acumulado em 2024 incrível, de 30.896 unidades. Foi um número bastante expressivo e incomodou, e todos os relatos, ou pelo menos uma grande parte daqueles que compraram esse veículo, ou outros modelos da linha, falam que esta empresa tem evoluído bastante e melhorado os seus produtos. Eu mesmo, aqui no meu canal, sempre falo para vocês que eu faço os testes nos carros, faço o test drive, porém eu não faço a gravação lá na hora para não me comprometer, não ter nenhum lobby e não ficar preso ali a uma marca, uma montadora ou a concessionárias. E assim eu faço as minhas anotações como qualquer cidadão comum e depois trago o vídeo aqui das impressões, do que eu vi, como eu andei, o test drive e outros relatos. Então todos os carros que estão aqui eu já andei, a não ser aqueles que estão ainda em outros países, ok? Então foi um grande resultado da Caoa, foi um grande número e ela tem ao longo do tempo se notabilizado por melhorar bastante aí, principalmente a parte de acabamento, que é uma reclamação do consumidor brasileiro quando falamos da indústria automotiva. Como vimos aqui, o Tiggo 7 Sport, este veículo que chegou com força, no começo parecia que não ia engrenar e de repente o preço atrativo, um bom produto e a marca que tem evoluído, né, na formulação, na produção e no design desses carros, o cliente apostou, acreditou e foi o combo perfeito. Até então, ele está muito bem e é um daqueles veículos que eu já trouxe vários aqui, que valoriza, que muita gente acaba por falar, não existe, não tem, quando sai esse não é possível, nunca vai ter, você já vê que não é bem assim, como eu te mostrei aqui do Tiggo 7 Sport, que valorizou e não é pouco. É evidente que numa troca, numa venda aí com algum revendedor, alguma concessionária, você tem que ter algum tipo de perda, né, algum prejuízo em relação a isso, mas no particular pode ser que você se dê bem. É um veículo que vendeu muito, então vão surgir ao longo de 2025 muitas propostas e possibilidades. Basta que você pesquise, não é aqueles carros que eu falo para você, é oportunidade, é apenas para te mostrar aqui, como em outros veículos, que existem veículos que estão sim bem acima da FIPE, valorizados, e o Tiggo 7 Sport é um deles. Se você tem um, fale para nós os pontos positivos, os pontos negativos. A gente já sabe que tem ali aquelas questões de ter um alto consumo, mas tudo também depende de onde se mora, como se usa o veículo. Conta aqui nos comentários o que você gosta, o que você não gosta e quais são as suas expectativas para o uso deste veículo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui.